Fala galera, aqui quem vos fala é o Vini do Animes React. Dessa vez vou estar trazendo aí os resumos da Light Novel do Overlord. Como eu terminei de ver os do Tensei Star Slime já, então até sair o próximo volume vamos estar trazendo de outros animes aí os resumos da Light Novel. E o canal que eu tô trazendo é o mesmo que eu trouxe dos Slime, do Drake Otaku. O cara manda muito bem nos resumos das Light Novel e eu gostei demais do canal dele. Então vamos estar continuando continuidade aí, dessa vez com os Light Novel de Overlord. Então vamos nessa, vamos reagir, vamos ver como que tá a história aí, seguindo a partir acho que do anime da terceira temporada, se eu não me engano. Vamos ver aí na hora que ele começar a falar. Então vamos nessa, vamos ver como que tá, porque eu gosto bastante de Overlord, então não dá pra esperar a próxima temporada vir. Vamos nessa. Como vocês já sabem, eu terminei de resumir a novel de Slime do volume 7 até o 19, tirando o volume 17. Só que, claro, eu não vou resumir só uma obra, né? Não vou favoritar aqui. Eu claramente vou resumir outras obras. E então eu decidi sair de Slime para agora entrar em Overlord. Sim, uma obra que vocês pediram bastante para eu resumir. Não é Eu qualquer obra, finalmente né? É decidi, uma tomei top vergonha na demais. cara e finalmente Um decidi personagem. resumir essa obra do nosso querido Esqueletão Overpower. Mas eu tenho que avisar aqui que, como as minhas aulas voltaram e tá meio que o mundo voltando ao normal, eu obviamente não vou trazer a cada 1 ou 2 semanas. No máximo, sei lá, daqui 3 ou até mesmo um mês de período de tempo, sem pra eu conseguir ler e editar, Nossa, cara. Então eu só espero complicado. que isso não afete tanto, que eu Mas não fazer o demore que, tanto né? pra trazer, mas eu posso dizer que infelizmente não vai ser tão O rápido. mundo Mas normal enfim, tem agora que voltar à sua chega vida de ao só normal. ficar dando problema, porque hoje eu vou resumir o volume 10 da Light Novel de Overlord, que é o volume onde tem os acontecimentos depois da terceira temporada. E É isso aproveitando que mesmo, a quarta depois da terceira temporada tá temporada. Aí é chegando, que bom. vai chegar na temporada de julho, eu já vou dar um hype pra vocês. E então, bora começar com esse resumo. Ais estava deitado na sua cama lendo um livro enquanto estava sendo vigiado por uma empregada. E quando ele percebeu que já havia amanhecido, ele trocou o livro embaixo do travesseiro por outro livro que era mais complexo, para que assim ele mantesse a sua dignidade de governante. E após se levantar, ele dá bom dia para a empregada chamada Fifth, ao qual seria a responsável por vigiá-lo pelo resto do dia. Logo, eles vão para o camarim para escolher o que o Wise vestiria. Porém, como o Wise não tinha muito senso de moda e não sabia o que seria digno de um governante, ele permitiu que Fifth escolhesse as suas roupas, e como ordenado, ela escolheu um manto vermelho, acreditando que aquelas vestimentas seriam adequadas para ele. Assim, depois de vestir a sua roupa, Ainz ficou sentado na sua escrivaninha, onde, junto de Albedo, eles iriam ver algumas sugestões de alguns subordinados sobre o que poderia ter no reino feiticeiro, com uma das sugestões atendidas sendo de Yuri, ao qual propôs que seria necessário o reino feiticeiro ter educação infantil para que fosse possível descobrir indivíduos com talentos e cultivá-los. Então, conforme Ainz e Albedo foram conversando e vendo as propostas dos subordinados, Aura e Mari acabaram chegando na sala dando um bom dia pro Ainz, e logo os dois se sentaram no colo dele. O que, vendo aquilo acontecer, Albedo ficou com inveja e também queria se sentar no colo do Imagine os esqueleto. ciúmes E para dela, poder né? deixá-la feliz, a Mari saiu do seu lugar e Albedo o substituiu. Então, depois de toda aquela situação vergonhosa, Albedo se voluntariou para que ela fosse até a capital real para incitar os humanos, o que deixou Ainz um pouco preocupado, já que quando não era o Demiurgos que cuidava do reino, era Albedo. Mas ele acabou se lembrando que tem o ator de Pandora para substituí-la, então ele logo permitiu ela sair em sua missão. E vendo que depois de tudo isso não tinha mais nada para fazer, Ainz decidiu visitar o ator de Pandora para conversar com ele, onde depois de ter feito uma visita a Hamsuki, ele finalmente chegou ao andar da sua criação, onde depois de sem querer ter enfiado na cabeça do ator de Pandora que ele era o seu filho, o ator de Pandora perguntou a Ainz como ele pretendia governar o país em que eles estavam, o que por causa dessa pergunta deixou Ainz em dúvida, e por conta disso, ele decidiu dar um passeio pelo seu país para pensar sobre esse assunto junto de alguns anjos como seus guarda-costas. Então, enquanto caminhava sobre o reino feiticeiro, Ainz ficou constantemente pensando para
qual direção ele levaria o país que ele governa, já que a única coisa que ele realmente pensava era espalhar o nome da tumba de Nazarick para encontrar alguns jogadores de Yggdrasil. Só que levando em conta a situação que ele estava, ele não poderia simplesmente deixar o país de qualquer jeito. Então, após pensar muito, Ainz finalmente decidiu para onde levar o seu país. Ele decidiu transformar o reino feiticeiro em uma utopia, um maravilhoso mundo dos sonhos que é tão doce quanto imergir-se do mel. Um mundo onde todos os tipos de raças podem coexistir e todos desejarão ser governados eternamente por Ainz Urgon. Claro, e quem não servisse ele, né? nunca teria prosperidade eterna. E ao finalmente escolher o seu objetivo, as luzes nos olhos de Ainz ficaram mais brilhantes. E para poder colocar os seus planos em ação, ele pensou que primeiro ele deveria ter um mercado-alvo. Só que antes que pudesse continuar pensando, Ainz percebeu que por puro instinto acabou indo até a Guilda dos Aventureiros. E quando ele deu uma olhada no local, ele percebeu que as tarefas para aventureiros tinham diminuído muito. Isso que por conta dos Cavaleiros da Morte estarem matando os monstros, eles estavam fazendo todo o trabalho dos aventureiros. E por conta disso, os aventureiros estavam meio que perdendo o seu trabalho. E depois de ver essa situação e pensar um pouco, Ainz decidiu que queria poder usar a guilda de aventureiros para que os aventureiros explorassem lugares desconhecidos e viajassem para lugares ao redor do mundo, já que em Yggdrasil os aventureiros do jogo costumavam ser assim. Então, com essa decisão tomada para poder botar os seus planos em prática, Ainz logo conversou com o dono da guilda, Isaac, o que após uma longa conversa dizendo acreditar que os aventureiros teriam o mesmo potencial de Momon e também sobre todas as raças poderem coexistir, Isaac aceitou a proposta de tornar todos os aventureiros em aventureiros no verdadeiro sentido da palavra. E depois de ter a sua proposta aceita, Ainz saiu do local com sua mente sobrecarregada, apenas querendo um descanso. Climb, Tina, Evil Eye e Reynir estavam em um orfanato brincando com algumas crianças. Porém, o relógio do Climb avisou que já estava na hora de eles saírem. E depois de entrarem na carruagem, eles começaram a conversar sobre o orfanato e também sobre Momon e o Ainz. Só que essa conversa chegou ao fim quando eles chegaram ao seu destino. E lá, eles encontraram Zanak, que estava para receber Reynir. E depois dos irmãos terem uma rápida conversa sobre o que Zanak iria fazer quando se tornasse rei, um soldado se reportou para os dois, dizendo que eles receberam um relatório informando que o rei feiticeiro enviaria um grupo diplomático em uma semana. E por mais que aquilo fosse uma informação que causaria desespero, Zanak e Reynir mantiveram suas composturas e começaram a se organizar para receber seus convidados amedrontadores. E assim, quando o dia finalmente chegou, Zanak, que estava equipado com uma armadura junto de alguns soldados, estava esperando a chegada dos tais emissários do Ainz. E depois de uma breve espera, os emissários finalmente chegaram no local. E a primeira criatura que Zanak encontrou foi um Cavaleiro da Morte, ao qual se apresentou educadamente. E depois, logo apresentou a representante do Reino Feiticeiro, que nesse caso era Albedo, que diferente da sua vestimenta padrão, estava com um vestido muito mais elegante do que o comum, o que por causa de sua beleza, deixou Zanak hipnotizado por um momento. Mas depois voltou para a realidade e se apresentou a Albedo, ao qual também se apresentou educadamente. E depois das apresentações, ela, acompanhada de Zanak, foi para o Palácio Real, onde ela conheceu o rei Ramposa III. E após ela ter sido recebida por todos os nobres, Albedo foi em uma festa de um nobre chamado Philip. O problema é que esse nobre não sabia do quanto o reino feiticeiro era poderoso e também do quanto Albedo era perigosa. Meu Deus, isso porque ele vai ter Philip chegou a encostar nela e, nos seus pensamentos, ele tinha o objetivo de tornar Albedo a sua esposa, chegando até mesmo a perguntar a ela se estaria casada. O que só por ter sido encostada por uma raça que ela desprezava deixou Albedo muito furiosa, ao ponto de quando ninguém estivesse vendo, ela ficasse insultando Philip de todos os jeitos possíveis, e também sempre repetindo de que o corpo dela pertence apenas ao Ainz. E após ter sofrido bastante ao ter que fazer companhia à raça que odeia, Albedo, depois de cumprir algumas tarefas, fez uma visita a Reynir,
onde, como Mas agradecimento depois, pelo trabalho que ela tem feito, deu como recompensa a ela uma caixa que continha várias camadas de selo, o que, segundo Reiner, ela conseguiria desfazer este tal selo. E uma coisa que é preciso perceber é que Albedo se demonstrou estar um pouco interessada em Reiner. Isso porque Reiner acabou traindo a sua família, sua linhagem e seu povo, mas ela não demonstrava nem sequer um pingo de remorso no seu rosto por essa traição, chegando a fazer Albedo pensar que Reiner na verdade não era humana, e sim um heteromorfo espiritual. E depois de receber a sua recompensa, Reiner começou a conversar sobre o Klimb com Albedo, e Albedo começou a conversar sobre o Ainz para Reiner, com as duas começando a ter uma conversa de garota sobre rapazes. Jirkniv estava agarrando a sua cabeça, enquanto estava tendo um ataque de raiva e medo, esse aí tá bravo. amaldiçoando Ainz com vários xingamentos, já que desde a Batalha das Planícies Katzi, Jirkniv não teve nada mais além de medo, muitos problemas relacionados ao reino feiticeiro e também muitas dores de barriga e má saúde. Até que durante o seu momento instável, um de seus soldados chegou até a sala com a notícia de que os comerciantes da teocracia Slane estariam chegando na capital imperial com estoques bons em breve. Porque, diferente dos diversos problemas, aquilo era uma boa notícia, já que, para quem não lembra, diferente de outros, Jirkniv não pretende se ajoelhar perante ao rei feiticeiro. E um de seus passos é se juntar à teocracia Slane para se opor ao reino feiticeiro. E esses comerciantes foi o início desse plano. Até que durante seus pensamentos sobre como se encontrar com os comerciantes, sem parecer óbvio, o soldado que estava na sala perguntou para Jirkniv se todo esse plano contra o rei feiticeiro não passasse de um plano tolo. E por mais que dizer aquilo resultasse em morte, Jirkniv não pôde não entender o lado do soldado e até mesmo concordar com ele. Só que isso não significava que eles não deveriam tomar alguma ação, até porque caso o rei feiticeiro decidisse destruir o reino, se ajoelhar não iria poupá-los. Então, após conversar um pouco com seu soldado, Jirkniv decidiu que ele se encontraria com os comerciantes por meio de um evento que irá ter em uma arena, já que aquele lugar sempre tem bastante barulho, acabaria dificultando a chance de alguém espioná-los. Então, com tudo planejado, 2 semanas se passaram e o dia do evento na arena finalmente chegou, e Jirkniv estava na sua carruagem junto de 2 de seus soldados. E durante o caminho até a arena, ele não conseguia parar de pensar sobre as forças do Ainz e também sobre a própria força do Ainz. A aparência e mente dele estava tão deplorável que até os seus subordinados tiveram que pedir para ele adotar de volta a sua atitude arrogante e confiante que ele sempre teve. O que, graças àqueles pedidos, Jirkniv conseguiu manter de novo a sua compostura e também desabafar um pouco. E após descer da carruagem, ele foi levado por alguns aventureiros até o seu assento VIP. E depois de esperar um pouco, os comerciantes da teocracia Slane finalmente chegaram até o local, com um sendo o sumo sacerdote do deus do fogo, o outro sendo o sumo sacerdote do deus do vento, e também mais 4 pessoas que Jirkniv não conhecia, mas elas eram pessoas confiáveis. Então, depois de dar boas-vindas aos comerciantes, eles começaram a assistir um pouco das lutas que começaram a ter na arena. E após ter passado a palavra para o apresentador, Jirkniv recebeu um papel dos comerciantes onde eles fizeram uma pergunta a ele. Só que quando Jirkniv ia escrever num papel e passar para os comerciantes de novo, ele acabou escutando algo que fez ele entrar em choque. E logo sentiria um desespero enorme. O nome do desafiante pode ser conhecido por muitos na plateia. Esse grande homem veio para nos agraciar hoje. Eu vos apresento o rei feiticeiro do reino feiticeiro, sua majestade, Ainz Urugon. Ouvir aquilo deixou os conspiradores completamente confusos, e entre eles, o que estava mais em choque era Jirkniv, que ao ouvir que a pessoa contra ele queria se opor e estava lá, começou desesperadamente a pensar sobre como ele estaria naquele local. E vendo que os comerciantes estavam começando a suspeitar de que tudo aquilo era um plano dele, ele tentou se explicar desesperadamente. Só que infelizmente, os comerciantes não acreditavam de jeito nenhum nele. E para deixá-los ainda mais desesperados do que antes, Ainz, que já tinha entrado na arena, começou a subir do centro da arena até a sala VIP onde eles estavam.
estavam, o que estava começando a fazer Jerkniv entrar num desespero profundo. E durante a rápida conversa tranquila para um e desesperadora para o outro que eles estavam tendo, na visão de Jerkniv e dos comerciantes, o Ainz estava apenas zombando deles. E após a conversa ter acabado, os comerciantes estavam desapontados com Jerkniv e logo estavam saindo da sala. E Jerkniv, sabendo que eles não acreditariam nele de jeito nenhum, ele apenas decidiu dar um aviso a eles sobre Ainz ser alguém perigoso demais. E como um último pedido, ele pediu aos comerciantes para olharem a luta dele e o outro desafiante chamado Senhor Marcial, para eles poderem possivelmente encontrarem um jeito de derrotar Ainz. Só que mal sabia eles que tudo isso não passou de um grandíssimo mal entendido. Muito antes do combate na arena começar, Ainz, junto de Isaac, já estava colocando o seu plano de fazer os aventureiros explorarem lugares desconhecidos em ação. E como o primeiro passo, eles foram até o Império para descobrirem algum jeito de recrutar esses aventureiros. E após pensar um pouco, Isaac deu a sugestão de Ainz participar da batalha na arena para mostrar o seu poder e anunciar os recrutamentos. Então já no dia seguinte, Ainz e Isaac foram até um homem chamado Osk, que poderia permitir que Ainz participasse na luta da arena. Só que antes que eles tivessem tocado nesse assunto, na casa de Osk havia várias armas quanto armaduras que eram bem cuidadas e oleadas para prevenir a corrosão. E depois de dar uma rápida olhada nos equipamentos, Ainz encontrou uma espada bem interessante. Mas algo que fez ele se interessar ainda mais foi que aquela espada continha runas, que era um alfabeto que aparentemente tinha usado no passado do mundo do Suzuki Satoru, o que mostrava de que se aquelas letras existiam nesse mundo, significava que era muito provável que alguém do mesmo mundo que Ainz estivesse espalhando nesse mundo atual. Então, sabendo que poderia encontrar algum jogador, Ainz logo perguntou onde a espada foi forjada, e Osk respondeu dizendo que a espada foi forjada no reino dos Dwarfs, na cordilheira Azerlisiana, e que o forjador da espada era o mais famoso ateliê Dwarf Stone Nile. Então, depois de saber o que possivelmente poderia encontrar, o Ainz já marcou o reino Dwarf na sua mente. Mas depois de marcar um reino para talvez visitar, Ainz e Isaac conversaram com Osk sobre participar da batalha na arena. E por mais que não gostasse da ideia do rei feiticeiro participar, ele acabou aceitando essa ideia, porém com uma condição: o Ainz não podia usar nenhum tipo de magia e teria que lutar apenas com uma espada. O que, mesmo sabendo que dependeram do nível do seu oponente, Ainz ficou muito confiante e aceitou a proposta de Osk. Então, com sucesso, o rei feiticeiro iria participar da batalha. Então, voltando para o presente, Ainz tinha apenas cumprimentado Jerkniv e depois de dar um alô para um conhecido, ele voltou para a arena. E após ele ter sido apresentado na plateia, o narrador apresentou a pessoa ao qual seria o inimigo de Ainz, né? E a pessoa era um troll chamado Gogin, que tinha o apelido de Senhor Marcial. E depois dos dois participantes terem sido apresentados, Ainz e Gogin decidiram conversar um pouco, onde depois de umas palavras trocadas, eles fizeram um acordo, onde se Gogin perdesse, ele se tornaria o subordinado de Ainz, mas se Ainz perdesse, Gogin iria devorar o corpo do esqueleto. Isso porque os trolls, sempre que comiam seus oponentes, eles sempre conseguiam os poderes da alma. E esse foi o motivo do pedido. E assim, após o esqueleto e o troll fazerem um acordo, a luta entre os dois finalmente se iniciou com o toque de um sino. E Gogin foi quem fez o primeiro movimento, erguendo a sua clava e manejando ela para baixo. O que, para responder ao ataque, Ainz queria defender, mas por não saber muito sobre seu oponente, ele decidiu se desviar. E depois do desvio, ele bateu selvagemente o seu cajado na ponta da clava. E depois do impacto, Ainz encostou a sua mão esquerda vazia na armadura de Gogin. E com essa ação feita, Gogin estremeceu como se tivesse sido eletrocutado. E confuso com a situação, ele perguntou para o Ainz o que foi que ele tinha feito. E Ainz respondeu de que o seu toque podia infundir energia negativa no corpo do oponente, o que acabava deixando ele fraco. E isso era o efeito da habilidade de Ainz. E como a condição era não usar magia, nenhuma regra foi quebrada. E assim como o próximo ataque, Ainz abandonou o seu cajado, mergulhando no chão e tirando 2 dos 4 estiletos embanhados em sua cintura. E agarrando com força o seu equipamento, Ainz se disparou com uma
flecha em direção a Gauguin, imitando a maneira de correr de Clementine e encurtando a distância com Gauguin, e logo aproveitando a brecha, Ainz enfiou o estileto no ombro do oponente. E como resposta ao ataque, Gauguin logo ativou as suas artes marciais, acreditando que isso o salvaria do ataque. Só que infelizmente isso não aconteceu. Por azar dele, o estileto de Ainz estava canalizado com a magia Bola de Fogo que Fluder conjurou na arma. E ao ativar a magia, uma explosão de chamas se formou exatamente onde Ainz perfurou Gauguin alguns segundos antes. E vendo o estado do seu inimigo, Ainz aconselhou Gauguin a desistir da luta. Só que o seu conselho foi ignorado. E mesmo não tendo nenhum tipo de ataque especial para derrotar Ainz, Gauguin avançou nele, ativando as suas artes marciais, lançando Ainz ao ar e logo o esmagando no chão, formando um golpe combinado. Só que infelizmente de nada adiantou. Afinal, Ainz sentia uma dor a muitos níveis suprimida e também tinha um HP ridiculamente gigante, e perder alguns pequenos pontos não faria diferença. Então, depois de receber os ataques, Ainz de novo encurtou a distância entre ele e Gauguin, e de novo encostou a sua mão na armadura dele, o que de novo deixou Gauguin fraco. E sabendo que não poderia vencer de jeito nenhum, Gauguin, um pouco frustrado, perguntou a Ainz se ele era fraco, e Ainz apenas respondeu que sim. E depois de ficar feliz, sabendo que existia alguém mais forte do que ele, Gauguin pediu para que Ainz usasse nem que fosse uma parcela do seu verdadeiro poder contra ele. E atendendo ao pedido do seu inimigo, Ainz ativou a sua habilidade e avançou, e depois mergulhou seu estileto no peito de Gauguin, e então liberou a magia imbuída dentro dele. Assim, o Senhor Marcial acabou sendo morto. Então, após matar o Senhor Marcial, ao qual as pessoas estavam torcendo tanto, Ainz ativou um item mágico que era um megafone, e logo divulgou a sua proposta de fazer os aventureiros explorarem lugares desconhecidos, onde ele estabeleceria um programa para treinar e criar os aventureiros no seu país. E para poder deixar as pessoas um pouco mais confiantes e também seguras, Ainz usou seus poderes para ressuscitar Gauguin, assim conseguindo reconfortar o público. E depois dessa divulgação de seus planos, Ainz usou o voar para ir até a sala VIP pedir desculpas pelo que ele acabou de fazer para Jerknive, ao qual o próprio disse que não tinha nenhum problema. Mas logo depois, ele veio com uma proposta um pouco repentina, onde ele queria que o Império se tornasse um estado vassalo do reino feiticeiro. E que ouvir aquilo fez o Ainz ficar um pouco surpreso, mas por se tratar de algo muito importante, ele não deu uma resposta imediata. E assim, ele foi embora do Império, enquanto Jerknive começou a conversar com um de seus subordinados que era contra essa proposta. Só que Jerknive o respondeu dizendo que não tinha outro jeito, já que Ainz, pelo menos na visão dele, acabou antecipando todos os seus passos, o que ele não sabia que não passou de uma coincidência. E ficou por bastante tempo superestimando o Ainz, onde depois de sentir tanto medo, Jerknive começou a pensar do porquê isso estava acontecendo com ele, já que ele havia herdado o dever de seu pai, e com isso o Império se tornou cada vez mais forte. Ele não deveria ter errado em nenhum momento durante esse processo, mas então aquele monstro apareceu, e tudo saiu do controle, e em apenas um mês tudo mudou, e Jerknive no final suspirou profundamente, e disse que ele deve ser o homem mais azarado do mundo. Pois é, quem diria que o nosso esqueletão brabíssimo conseguiu colocar tanto medo no só cara, um o cara cara. ficou... Mas enfim, gente, Nossa. o que vocês acharam desse volume de Overlord? Nossa, gostaram? cara, da não hora, gostaram? hein? Comenta aí, anime, porque eu vou querer saber. Esse vídeo não foi tão longo assim, pelo menos pro padrão do quanto eu trazi dos resumos de Slime, mas eu prometo que eu vou tentar fazer um pouquinho maior o próximo resumo. Eu não tenho uma data para quando vai sair, mas eu pretendo postar ele em abril. Infelizmente isso vai demorar porque eu tô com muito medo em cada tipo de trilha sonora que eu boto aqui, sempre tendo o máximo de cuidado possível, e eu ainda preciso de tempo também para ler a novel, que não é pequena. Mas enfim, gente, por hoje é só. Esse foi o volume 10 de Overlord. E então, até o próximo vídeo. Como você... deu pra ver aí que realmente vai ser incrível essa próxima temporada quando chegar. Logo tá aí, daqui 2 meses mais ou menos. Então
Tô ansioso pra, pra que venha logo. E ao que parece vai ser bem incrível, cara, essa quarta temporada. Pelo que ele foi explicado no resumo aí. Vai ser bem da hora. E o Ainz é sempre assim, né? Com ele é sempre coincidência, cara. Tudo que ele faz pensando, tipo, não é um pensando lá pro futuro. Ele só faz, basicamente. Só que acaba dando uma coincidência com uma coisa, uma outra coisa e sempre foi assim. Desde o começo do anime até atualmente é sempre coincidência as coisas dele. E o subordinado dele achando que ele realmente é alguém muito esperto, muito brilhante essas coisas, mas nada. Pra ele, ele sabe que é tudo coincidência. Só que ele não deixa claro, é óbvio, né? Porque senão os subordinados dele vão achar, vão ficar meio com coisa dele, né? Tipo, vão achar que ele realmente não era tudo isso. Mas é incrível, cara. Ele realmente faz as coisas tudo da hora, assim. Então foi legal ter trazido os volumes esse volume do Overlord. Com certeza eu vou trazer os outros quando ele lançar. Então vamos esperar aí para quando vier nós tá reagindo ao volume das Light Novel, beleza? Então valeu aí para quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir e se inscreve no canal. Se tiver algum volume, algum outro anime, resumo de Light Novel, essas coisas, só deixar nos comentários que eu vou trazer. Ainda mais se for de um anime que eu gosto demais, então, nossa, eu com certeza trago. Vou tentar não demorar muito, mas vou estar trazendo pra vocês aí, beleza? Eu vou indo nessa, eu gostei bastante de estar reagindo. É sempre legal estar trazendo esse tipo de vídeo. Então, vou indo nessa, até a próxima. Falou!